Nem toda palavra é para explicar. Algumas existem para fazer pensar. Eu sou Ana Matos, psicanalista e filósofa. Esse espaço é para quem já entendeu que se conhecer não é confortável, mas é necessário. Enquanto você escuta, perceba o que acontece aí dentro. Quando a terapia deixa de ser sobre o outro. A terapia começa a funcionar quando deixa de ser um lugar para falar do outro e passa a ser um espaço para encontrar a si mesmo. No início, é comum chegar falando do que fizeram com você, do que disseram, do que faltou, do que doeu, e tudo isso é legítimo. Mas há um momento em que algo precisa mudar de direção. Ela funciona quando você decide, de fato, olhar para quem você é. Não para a versão que aprendeu a sustentar, não para o personagem que agrada, performa ou simplesmente sobrevive, mas para aquilo que pulsa por baixo das defesas, dos papéis, das justificativas bem ensaiadas. Muita gente procura terapia querendo que a dor vá embora, quer alívio, quer silêncio interno, mas a dor muitas vezes é o convite. É o sintoma que aponta para algo que precisa ser visto. Na psicanálise, o sintoma não é um erro do sistema, ele é uma tentativa de solução do inconsciente. Ele carrega sentido, ele fala, mesmo quando você prefere não ouvir. Quando você decide olhar para si, a pergunta muda. Deixa de ser apenas por que isso está acontecendo comigo e começa a ser o que em mim participa disso. Antes de continuar, deixa eu te fazer um convite. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, para que essas reflexões cheguem a mais pessoas que também estão nesse caminho de se entender e se transformar. E ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Bora continuar. Essa é a virada. Enquanto estamos ocupados culpando o outro, o mundo ou o passado, permanecemos numa posição infantilizada diante da própria vida. É uma posição compreensível, mas limitada. Quando começamos a nos implicar, algo amadurece. Freud dizia que tornar consciente o que está inconsciente amplia nossa margem de escolha. Jung falava sobre o processo de individuação, esse caminho de integrar as próprias sombras, reconhecer aquilo que evitamos ver e que muitas vezes projetamos no outro. Olhar para quem você é implica admitir padrões, implica reconhecer que você pode estar repetindo histórias, escolhendo relações que confirmam antigas crenças, reagindo com a mesma defesa aprendida lá atrás. E isso não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. A terapia começa a funcionar quando você para de perguntar apenas por que fazem isso comigo e começa a perguntar por que eu permito, o que eu ganho permanecendo aqui, do que eu tenho medo se eu mudar. Essas perguntas doem, elas vão fundo, porque desmontam narrativas que você usou por anos para se proteger, mas ao mesmo tempo elas libertam. Há uma dimensão filosófica profunda nisso. Sócrates dizia que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Examinar-se não é se atacar, é se conhecer. É reconhecer contradições, incoerências, feridas, potências adormecidas. É sair do piloto automático psíquico. E aqui existe um ponto delicado. A terapia não funciona para quem quer apenas validar suas narrativas. Ela funciona para quem aceita desconstruí-las, para quem suporta perceber que talvez não seja apenas vítima,
mas também a gente. Talvez aquilo que dói hoje esteja ligado a decisões, pactos inconscientes, medos antigos que ainda organizam suas escolhas. E quando você começa a enxergar como funciona, algo muda. Você começa a perceber suas crenças, seus mecanismos de defesa, suas estratégias de apego, seus medos mais primitivos. E a partir desse olhar, nasce algo precioso: liberdade interna. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de não ser refém do que você não entende sobre si. A terapia funciona quando você aceita atravessar o desconforto de se ver, quando entende que crescer dói um pouco, quando percebe que mudar não é virar outra pessoa, mas tornar-se mais você. No fundo, terapia é um compromisso radical com a verdade interna, e essa verdade não grita, ela sussurra. Ela aparece nas repetições, nas escolhas, nas relações que você constrói. Ela começa a ser ouvida quando você decide parar de fugir de si mesmo. E esse talvez seja um dos atos mais corajosos que alguém pode fazer na vida. Nem toda dor precisa ser silenciada. Algumas precisam só ser compreendidas. Eu sou Ana Matos e até o próximo encontro.